Bom, isto é caso para dizer que havia uma exceção de alguém que me queria ouvir e prevaleceu, contrário Está àquela. na primeira fila. Exatamente. Bom, eu vou tentar também ser rápido. Já de manhã lancei aí alguma confusão e agora não na qualidade de Presidente da Associação dos Mutuários Incumpridores, mas como advogado queria tentar ser aqui um bocadinho mais disciplinado e à medida que vou apresentando as questões que me parecem relevantes nestes novos mecanismos, dar-vos nota que se a opção do legislador, do promitente legislador, for a de enxertar estas novidades no Código de Processo Civil e dar a competência que agora aqui, enfim, pretende fixar no Balcão Nacional de Arrendamento e no seu secretário, por exemplo, ao escrivão e à Secretaria Judicial, à semelhança do que foi tentado na reforma da ação executiva, e que foi retirada à última da hora, mas que não é por isso que ela não funciona, poderão ter não só a percepção de como é que isto pode funcionar e, porventura, também nos fóruns onde podem debater a questão, fazer algum lobby, naturalmente, se reconhecerem a viabilidade desta proposta, no sentido de se conseguir fazer ainda aqui algumas modificações que a mim me parecem relevantes. Bom, quanto aos objetivos, já foi falado, um dos objetivos que aqui isto é um boicote aqui dos inquilinos e É um boicote. Obrigado. Eu, como não leio, tenho esta desvantagem, senão ele continuava sempre, ninguém dava nota, estava a dizer alguma coisa ou não. Bom, estava a dizer que os objetivos desta reforma são idênticos a qualquer reforma. É sempre a agilização do procedimento de despejo, sempre o enquadramento fiscal e a revisão do regime transitório e melhoria do regime substantivo. E está sempre em qualquer reforma, desde os tais raus, nerraus e retro-raus, aquelas coisas todas que ainda há pouco vocês, alguns, estavam, enfim, espantados com tanta designação diferente. No caso, a novidade nesta proposta é o tal mecanismo de despejo que se apresenta de uma forma que já referi, repartida entre um procedimento especial, um procedimento judicial e, de forma independente, uma ação judicial de despejo. O legislador só fala em procedimento especial, mas também já referi que é preciso distinguir entre o procedimento extrajudicial e a parte judicial desse mesmo procedimento. Nós temos a criação de um Balcão Nacional de Arrendamento, junto da Direção-Geral da Administração da Justiça, que não integra a orgânica judicial e que se destina a assegurar a tramitação do procedimento. Eu coloquei ali extrajudicial, mas a lei diz judicial. A lei diz procedimento de despejo, procedimento especial de despejo. E não é. Assegura unicamente a parte extrajudicial deste procedimento. Depois diz que tem competência em todo o território nacional e tem competência para receber, no sentido em que recebe os requerimentos de despejo de todos, digamos assim, os senhorios, mas não distribui no sentido nacional a um único tribunal. Vai distribuir aos tribunais competentes para o desenvolvimento do respectivo procedimento. Por isso, temos aqui uma competência nacional no sentido da recepção dos documentos e uma competência em face ao que está no Código de Processo Civil no que respeita à localização do bem. Temos também esta competência específica do secretário. Poderia ter sido adotada uma fórmula diferente, de uma direção do balcão, para dar aqui alguma possibilidade de delegar, de desconcentrar alguns poderes. Diz-se do secretário. Eu estou mesmo a ver, quando o secretário estiver doente, a não ser que a lei orgânica deste órgão venha prever que é substituído pelo subsecretário, pelo vice-secretário, etc., estou mesmo a ver aquilo bloqueado tudo à espera que o senhor ou que a senhora volte de alguma ocorrência que a impede de estar presente. Esperemos que assim não seja. Mas é uma competência pessoal do secretário que compete a direção do procedimento. E isto não é verdade. A direção do procedimento não é do secretário, nem do Balcão Nacional de Arrendamento. O único ato que o secretário tem, e tem, digamos assim, 3 tipos de intervenção, tem a notificação ao arrendatário, tem a conversão do título e a apresentação da oposição no tribunal. Estas são as competências específicas desse secretário. Ele não dirige. Ele recebe, converte e entrega, quando há oposição, o requerimento. Não há nenhum ato que tenha que ser desenvolvido por este secretário que se configure num termo, ainda que grosso modo, num termo de direção do procedimento.
agora eu tenho aqui uma mão variada. Isto passar lá para outro é mais difícil, mas ainda vai, penso que ainda vai. Bom, o âmbito. O âmbito é semelhante ao da ação executiva, mas um bocadinho menos ampla. Ou seja, a ação executiva tem um âmbito mais reduzido. Porquê? Porque a ação executiva atual trabalha na base de um título e, por isso, se houver um título para a entrega do locado e depois um título para o pagamento, enfim, das rendas vencidas, estamos aqui perante situações diferentes. Enquanto que aqui, como é possível acumular a desocupação com o pagamento das rendas e outros encargos, poderemos dizer que, efetivamente, este âmbito que foi reservado ao procedimento extrajudicial que é um pouco mais amplo. O que não é nada que não se pudesse fazer enxertando no Código de Processo Civil a possibilidade de acumular os títulos. No artigo 15, efetivamente, não prevê isso, prevê a autonomização do título para execução, para pagamento de quantia certa, bastava o número 3 no artigo 15, dizendo que é possível acumular os dois títulos, sendo que a execução correria para os dois efeitos. À semelhança do que pode acontecer numa execução em que uma penhora pode ocorrer sobre um imóvel e sobre móveis e aplicam-se as regras, enfim, distintas conforme a natureza do bem objeto da penhora. Na finalidade, a finalidade do procedimento judicial é, diz a lei, já está, que é o meio adequado para efetivar a cessação do arrendamento, independentemente do fim que se destina, quando o arrendário não desocupa o locado na data prevista ou na data prevista para a convenção, por convenção entre as partes. Isto é para as situações em que haja um acordo para desocupação, o que facilita um pouco também algumas situações de acordos extrajudiciais que depois não têm a validade suficiente para este efeito. E aqui, enfim, a proposta vem caracterizar isto. Esta finalidade é, relativamente à ação executiva, semelhante. Porque também se pode formar um título para efeitos da ação executiva relativamente a um acordo de revogação do contrato e aí preencheríamos a última parte desta previsão que está ali mencionada. Quanto ao pedido, o pedido no procedimento é um pedido que pode, como disse, acumular a entrega do locado com o pagamento de rendas, encargos e despesas. Há aqui um pequeno afinamento desta previsão, na medida em que contempla não só as rendas, como os encargos, despesas de condomínio, etc., que caibam ao arrendatário. O título que é formado por este, quando o pedido é um pedido para pagamento de valores, chamamos assim, o título é formado pelo contrato e pela comunicação dos valores em dívida. Fica aqui a dúvida até que ponto é que se o contrato não refere prestação de condomínio e depois foi acertado posteriormente, não por forma escrita, mas acertado o arrendatário e o senhorio, o pagamento da prestação de condomínio e outros encargos, despesas de garagem, etc., até que ponto é que uma comunicação enviada a um arrendatário, quando não tem espelho, não tem respaldo no contrato, serve para título executivo. Era algo que já acontecia no passado nos títulos que eram formados no âmbito do artigo 15º por vários documentos. O contrato, a comunicação, a certidão da Câmara Municipal para efeitos da realização de obras, etc., havia sempre a dificuldade de compatibilizar um título por natureza, sendo executivo, por natureza, deve ter uma literalidade e uma correspondência entre aquilo que se pede com aquilo que está declarado e nem sempre isso era viável. Eu penso que aqui, neste caso, existirão algumas oposições à execução com o fundamento de que não é bem aquela quantia da despesa do condomínio e que não envolve o pagamento da garagem ou outra coisa qualquer, ou a segurança, como muitas vezes a segurança é paga à parte, que não se inclui nas despesas do condomínio. Mas, de qualquer das maneiras, existe esta previsão e, neste aspecto, é bom, relativamente ao que está na ação executiva, é uma melhoria significativa. Quanto ao artigo 15º, a proposta altera a natureza do título, passando a designá-lo com documentos que podem servir de base ao procedimento. Aqui há uma degradação do valor jurídico do título. Acho que é uma pena. Acho que devia manter o artigo 15º como título executivo e poderia-se admitir que era título executivo quando há recurso aos tribunais e seria uma base do procedimento quando não há recurso aos tribunais, na medida que seria difícil chamar título executivo a um documento, chamamos assim, a um direito configurado num documento, melhor, que não é executado no âmbito dos tribunais, no âmbito judicial, porque o título executivo, pela própria natureza, tem um valor porque ele, enfim, está incluído na previsão do artigo 54 do Código de Processo Civil e, nesse sentido, é que, enfim, se designa como tal. Mas acho que é negativo a redução que aqui é operada, até porque vai impedir que estes títulos
estes títulos possam ser utilizados fora do âmbito do balcão nacional de arrendamento. E se o balcão ficar estrangulado, já não podemos fazer aqui o bypass para o tribunal e poder socorrer-nos desse mecanismo. E então temos que ir para uma ação declarativa, admitindo que o artigo 1084 abra dupla via, que é a ação declarativa para causas de cessão mais litigiosas, agora voltando à expressão do legislador, e estas que são as menos litigiosas, o que também é duvidoso, mas poderemos depois, no debate, tentar falar um bocadinho mais deste assunto. Fases. As fases que estão previstas para o procedimento são, enfim, um bocadinho diferentes quanto ao local da entrega, ou seja, a diferença entre o procedimento que está hoje previsto, quer sob a fase executiva do despejo, quer a declarativa, é que o local de entrega é no Tribunal competente e aqui é no Balcão Nacional de Arrendamento para a fase de apresentação do requerimento de despejo e no Tribunal na fase subsequente da oposição, por iniciativa, obviamente, do arrendatário. Isto tem uma pequena tramitação que é fácil de perceber, que é o procedimento inicia-se com o senhorio a apresentar junto ao Balcão Nacional de Arrendamento um requerimento tipo, onde tem um conjunto de requisitos, mas é um requerimento segundo um modelo aprovado por portaria. Depois, o Balcão Nacional de Arrendamento, no caso o secretário, que é a sua competência inicial, recebe e a seguir faz a promoção da notificação ao arrendatário. Notificação esta que é feita por remissão para o Código de Processo Civil, para o artigo 258, que tem a ver com a notificação no âmbito da citação no domicílio, enfim, convencionado, por aplicação artificial, mas é uma boa novidade, é melhor do que a remessa dessa notificação ou dos critérios de validação dessa notificação para o artigo 9º do NRAU, na medida em que aí obrigaria a repetir a notificação e teríamos aqui um processo mais, enfim, complicado. Depois, terceira fase, se o arrendatário não deduzir a oposição, o balcão emite o título e a quarta fase, caso o arrendatário deduza a oposição, é entregue, digamos assim, essa oposição no tribunal competente. Diz-se ainda que se houver, apesar de não ter ocorrido a oposição, se houver recusa de entrega do locado, que haverá intervenção do tribunal com natureza urgente para a obtenção da autorização de entrada no domicílio. Já hoje falámos aqui de manhã nisso, mas eu volto a repetir o que, e porque me parece relevante, e julgo mesmo que houve aqui alguma falta de compreensão do mecanismo da penhora de imóveis, que hoje, como sabem, é aplicável subsidiariamente à penhora, as regras da penhora de imóveis são aplicáveis subsidiariamente às execuções para entrega de coisa, que por sua vez são aplicáveis também elas, com as devidas adaptações, à execução para entrega de coisa imóvel arrendada. Por isso houve aqui uma ruptura nesta secção, que era a execução para entrega de coisa, que foi quebrada com um artigo 930-A, dizendo que se aplica o que está para trás, com as alterações do que vem a seguir. É realmente uma redação extraordinária do legislador, que conseguiu dizer que se aplica o que está atrás e o que vem à frente, mas não se sabe o que é que está no meio, não é? Mas é o que diz. De qualquer das maneiras, nós encontramos no 930 a remessa para a penhora de imóveis. E na penhora de imóveis, o que nós temos é que, quando requerida a entrega efetiva do imóvel penhorado e seja apresentada alguma resistência por parte do executado, o agente de execução pode solicitar diretamente o auxílio das autoridades policiais. Sabemos que as autoridades policiais se negam, por razão de não haver a previsão do pagamento do gratificado, contrariamente, por exemplo, ao pedido da intervenção da autoridade policial para fazer uma mudança de casa. Se a pessoa tiver que tirar os móveis pela janela, vai ali ao largo ali de Santa Mara, o que é aquilo, paga lá 70 euros e traz 2 polícias na hora, não tem problema nenhum, assina uma declaração, deixa o cheque, está resolvido, mas, efetivamente, se for para cumprir uma diligência destas, eles têm medo que o Estado não pague, porque não era o particular que pagava, isto sai da conta de custas. E eles dizem, bolas, está quieto. Se fosse o Sporting ou o Benfica, um clube de futebol, ou aqui um tipo qualquer que quer levar uns móveis lá para casa, esse paga de certeza. Agora, o Estado é mais difícil, então eles não querem colaborar. E então tem que se ir ao tribunal, tem que se pedir a intervenção do juiz. O juiz tem que despachar, a autoridade faz favor, apoie este agente de execução na efetivação do dito penhora. Neste caso, pode incorrer num despejo, se tiver lá alguém dentro, é um despejo. Não no sentido técnico, no sentido operacional da coisa, sai a mobília e sai pessoas, quando saem pessoas, desde que vivas, ocorre um despejo.
porque de outra maneira era um funeral. Agora, isto já acontece, isto já está previsto, e não se pode dizer, mais uma vez, que há aqui uma agressividade ao princípio constitucional ou a qualquer direito de arrendatários, porque ninguém, enfim, e eu estou com estas brincadeiras, mas ninguém respeita mais os interesses dos outros, porque nós nunca sabemos quando é que somos arrendatários, não é? É aqui uma coisa que não está reservado para ninguém, a possibilidade de nunca ser arrendatário, não é? Pode haver o luxo de ser proprietário, sobretudo um proprietário devedor. Agora, um arrendatário nós não sabemos se vamos ser ou não, eu respeito todas as pessoas e os direitos de todas as pessoas, mas o que não se pode é achar que colocar em cima, enfim, de uma norma que é mais operativa, o mesmo critério que já está na lei para todas as formas de apreensão e de retoma do imóvel, que é diferente porque estamos na base do arrendamento ou estamos na base da cobrança de valores para um banco, não é? Pronto, por isso, fiz novamente esta menção e agora passando um bocadinho em frente, nós temos ainda que considerar as fases especiais, as vicissitudes deste procedimento especial. A primeira vicissitude é a suspensão do procedimento, que corresponde exatamente ao atual artigo 930b. Pequenas modificações de pormenor. Todos já sabemos como é que funciona a suspensão. A suspensão aqui vai funcionar exatamente nos mesmos termos que funcionaria se estivéssemos a executar um título diretamente no tribunal por via de um agente de execução. A mesma coisa. Aliás, funciona da mesma maneira se tiver em causa um título judicial, no caso, a uma sentença, da mesma forma, e está previsto no artigo 930b. Depois temos a seguir o deferimento da desocupação. O deferimento da desocupação é exatamente, com a redução do prazo de 10 para 5 meses, é exatamente a previsão do artigo 930c. Não tem nenhuma alteração. Aliás, tem algumas alterações por menor, não vamos aqui perder tempo, mas que, enfim, não são significativas no meu entendimento. Depois, temos ainda a seguir a possibilidade de desistência do pedido ou do procedimento, que é um reenvio para o regime normal da desistência, quer de instância, quer do pedido previsto no Código de Processo Civil. Naturalmente teve de estar aqui vertido. Porquê? Porque não me mandaram aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil, dado que o Balcão Nacional de Arrendamento não se quis vincular, ou pelo menos o legislador teve medo de enxertar este balcão em normas do Código de Processo Civil, porque os seus juízes iam ficar chocados com tal abuso, então repetiu-se aqui uma norma que, enfim, está também ela contemplada no Código de Processo Civil nos termos gerais da desistência, quer do pedido, quer da instância. Depois, quanto à decisão, temos aqui, agora avancei um bocadinho, quanto à decisão, temos a previsão do artigo 15º, que não é mais nem menos do que o que já estava, digamos assim, previsto no artigo 15º. Quando aqui se fala que há uma conversão, no 15º, aqueles títulos formados pelo senhorio não eram convertidos. Existiam. O contrato e a carta para invocar a caducidade, ou o contrato, a revogação do contrato e a interpelação, ou, enfim, qualquer um dos outros títulos que estavam no artigo 15º, não precisavam ser convertidos. Eles eram naturalmente, títulos executivos. Aqui não. Aqui é um protótipo de título. Se agora, em termos biológicos, podíamos dizer é um espermatozoide de título, porventura. Pronto, mais para ter aqui emprego de outro tipo de ciências. E só depois é que se converte, ou fecundar, digamos assim, na sua entrada no Balcão Nacional de Arrendamento, é que se forma, digamos assim, o ser a que é esse título. Não só assim é que se compreende. De outra maneira, dá a ideia que há aqui uma novidade extraordinária ao se dizer que, caso não seja apresentada a oposição do despejo, dentro do evento, ou tendo sido deduzido, não tenha sido verificado o pagamento e tal, este converte-se, por via de uma ação, uma competência do secretário do Balcão Nacional de Arrendamento, converte-se em título. A gente diz, oh, uau, extraordinário. Mas já lá estava tudo no 15º. E não se precisava de secretário nenhum. Já lá estava. Tudo. Depois, quem não concordar, pode já estou aqui a ouvir ao meu lado que alguém não concorda, depois podem deduzir a oposição escrito. Em modelo, não precisa de ser aprovado por portaria. Bom, quanto à impugnação do título, a impugnação do título aqui corresponde à forma de oposição à penhora na base, digamos assim, do que é a falta do título, que é um dos fundamentos, não é? Não é mais do que isso. Até é estranho,
na minha opinião, se tenha individualizado que o título de desocupação pode ser impugnado. Então, se ele foi convertido lá para o dito senhor do Balcão Nacional de Rendimento, e agora vamos dizer que ele pode ser impugnado, deve ser impugnado nos termos normais do Código de Processo Civil, como qualquer título, como qualquer documento. Dá a ideia de uma certa fragilidade. Dá a ideia que é, o balcão serve para isto. Tem um senhor que faz isto. Mas vocês podem impugnar. Então nós dizemos que se pode impugnar uma letra, uma livrança. Se pode impugnar uma confissão. Se pode impugnar uma... Não vamos dizer que se pode. É obviamente que se pode, nos termos gerais de direito. Porquê é que aqui se diz que pode? Não se percebe. Diz que se pode no sentido de que se valoriza o que se fez antes? Ou pode-se porque está com dúvidas que possa correr alguma coisa mal e é melhor abrir aqui uma porta para responsabilizar os próprios, enfim, promotores, dizendo que até podia ter impugnado e não impugnou. Está prevista a impugnação. Eu tenho mais a ideia que é isso do que propriamente, digamos assim, um grande recorte jurídico da coisa, porque não me parece necessário, na medida em que sempre existiria a possibilidade de deduzir a oposição para efeitos de valer direitos, nomeadamente ostentados na inexistência do título, num contrato, num título autêntico de natureza diferente, nomeadamente até uma escritura pública que desse um direito que prevalecesse sobre o arrendamento. Bom, avançando um pouco mais, estamos então na vertente judicial. Na vertente judicial, nós temos um objeto que é enfim, o que se pode retirar da redação já mencionada anteriormente, mas que diz que se após a identificação pelo BNA o arrendatário deduzir a oposição ao pedido de despejo por não verificação dos fundamentos invocados pelo senhorio, há lugar à intervenção do juiz, num processo judicial especial e urgente, e aqui temos aquela coisa que é dizer que o processo é especial e é urgente. Ser especial não é suficiente, ser urgente é uma redundância, porque são quase todos, mas fica aqui um objeto onde aparece claramente a previsão de que qualquer iniciativa do arrendatário provoca, inevitavelmente, a intervenção do juiz. A apreciação judicial é, e aqui há uma melhoria, a apreciação judicial é global, diz que se aprecia todas as questões. Ainda há pouco o Dr. Manteigas Martins tirou-me a possibilidade de fazer aqui um brilharete com aquela coisa das benfeitorias, que eu ia já aqui colocar a propósito disto, como é que depois o juiz conhece, enfim, do valor das benfeitorias, da sua natureza, são benfeitorias ou não, são só obras, etc., dado que este procedimento segue a forma sumaríssima e por isso não tem mais articulados para além da oposição, não sabemos se na oposição então não há reconvenção, como é que a coisa se desenvolve, mas o Dr. Manteigas Martins já me tirou, já me secou completamente nesta vertente e eu remeto para ele e para a vossa dúvida que surgiu seguramente na apreciação que ele fez, e bem, porque isto se torna bastante complexo, na medida em que há uma previsão de que o juiz conhece de todas as questões, mas não há uma tramitação para a valoração de todas as questões. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é saber se o título existe ou não, se deve desocupar ou não deve desocupar, e outra coisa é o senhorio que vai lá pedir para despejar e o inquilino vem de lá dizer muito bem, mas eu tenho aqui dinheiro a receber. E logo não sai de cá enquanto não pagarem. E logo, apesar do que está no contrato, eu tenho aqui uma caixa forte, que é, por exemplo, um banco, que custa um balúrdio. E alguém tem que me pagar. E o senhorio que não disse que não quer casa forte nenhuma, ou que não quer aquelas obras que até degradam o prédio, porque nunca mais vai lá ter nenhum banco, como é que ele se defende? Porque não está prevista a intervenção dele para este efeito. Não é? Esgotou-se o contraditório quando o arrendatário deduz oposição. É evidente que está previsto que o juiz pode mandar aperfeiçoar. Mas diz, pode mandar aperfeiçoar, mas não diz que deve. O juiz pode ouvir, mas não diz que deve. Por isso, como é que o juiz faz em 10 dias, enfim, ou 30 dias, um julgamento sobre uma questão fundamental como a exigência de benfeitorias? Mas, bom, vamos avançando um pouco mais. Então, nós temos uma boa novidade, que é que o juiz decide todas as questões, uma falta de procedimento, em termos, digamos assim, de articulados, que permita conhecer efetivamente todas as questões. As fases do procedimento na vertente judicial são relativamente simples. Deduzida a oposição, o BNA apresenta os autos à distribuição, mas vejam que remete ao requerente cópia da oposição e o juiz diz de seguida que o juiz pode convidar as partes a aperfeiçoarem as peças processuais.
aqui o sentido apresenta os autos à distribuição. O que é que são os autos neste caso? É o requerimento executivo e a oposição. E depois o senhorio recebe a cópia da oposição. Para quê? Para poder intervir no processo oficiosamente ou só para ter conhecimento que o processo foi remetido para as instâncias judiciais? Fica-se aqui sem saber porque é que o Balcão Nacional de Arrendamento é que remete à oposição, embora o que devesse fazer era dizer eu já remeti os autos. Devia comunicar ao senhorio que remeteu os autos. Porventura o senhorio ia lá ver. Mas como o senhorio aqui não está, eu penso que é isso, não tem que estar acompanhado de advogado, então remete-lhe esta comunicação com a oposição, o que significa, olha, a partir de agora já não sou eu secretário dirigente do BNA que trata de si, enfim, o seu juiz da comarca respectiva. Pode ser isso.